Bom, boa tarde, né, a todas, todos, todes. Essa é a nossa quinta aula, salvo engano, né, do curso de Filosofia Geral na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, né? E a nossa aula de hoje já avança no debate sobre teoria do conhecimento, para falar da teoria do conhecimento moderna, né? E tomando um autor moderno como referência, que é o Francis Bacon, né? A aula de hoje vai ser uma aula para tentar debater a teoria do conhecimento, né, moderna de forma geral, mas tomando o caso desse cara em particular, que é o Francis Bacon, como uma base, né, como um ponto de partida. Duas observações, né? Eu encaminhei o link do livro todo, mas não é para vocês lerem o livro todo. Eu mandei por e-mail para vocês há umas 3 horas alguns trechos do livro, são umas 10 páginas, né, de trechos do livro do Francis Bacon, O Novo Órgão, né, que me parecem ilustrativos para a discussão da aula de hoje. Então, não se desesperem, vocês não vão ter que ler o Novo Organo inteiro, né? Não seria tão cruel com vocês. Mas antes de dar seguimento à aula, né, não tinha como eu lecionar no nosso encontro de hoje sem fazer remissão a Bell Hooks, que faleceu ontem, né? Presumo que muitos de vocês tenham lido nos jornais, né, comentários a respeito. Na verdade, só se fala disso no meu Twitter e no meu Facebook, sinal de que eu tenho bons amigos, né? Então, me pareceu quase que um dever, né, fazer é, é, uma breve notificação, né, ao menos, a respeito do falecimento da Bell Hooks. Algumas observações muito gerais, né, para quem só soube da existência dela ontem, ou está sabendo agora, né? Bell Hooks, na verdade, é um pseudônimo, né, de uma autora chamada Gloria Jean Watkins, né? Nasceu em 52, morreu em 2021. Ela sempre grafou esse pseudônimo, Bell Hooks, com letras minúsculas, por uma razão política, né? Porque ela entende que ela fala, né, em nome de uma coletividade, até para questionar essa ideia, né, de uma individualidade que fala, né? Quem fala, né, nos textos dela é todo um conjunto, né, de mulheres pretas periféricas, né? Então é à luz disso que ela optou por escrever, por grafar sempre, né, esse pseudônimo Bell Hooks com as iniciais minúsculas, né? É um grande símbolo do feminismo negro e tem trabalhos que são muito interessantes, inclusive por trabalhar a partir de uma reaproximação entre teoria e praxis, né? Ou entre razão e afeto. Era uma autora muito sensível a isso, né? Tem 3 livros dela de que eu gosto muito e que me marcaram bastante, razão pela qual achei que seria interessante pontuar. O primeiro é o Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. É um livro que ela escreve dialogando com algumas ideias do Paulo Freire. Ela conheceu o Paulo Freire, frequentou alguns eventos com ele, né? E decidiu escrever uma obra sobre educação e sobre o papel transformador, né, e crítico do professor em diálogo com algumas reflexões do Paulo Freire. Aliás, ela cita o Paulo Freire com alguma frequência em outros trabalhos também, né? Uma outra obra dela de que eu gosto muito é o Olhares Negros, Raça e Representação. Olhares Negros é basicamente um livro sobre cultura pop e sobre a representação de pessoas não brancas na cultura pop. Então, há um texto divertidíssimo sobre a Madonna, e sobre por que a Madonna é muito menos empoderada do que parece. Há um texto sobre o Spike Lee, e por que os filmes do Spike Lee frequentemente são machistas, né? E, por conseguinte, também menos empoderados do que parecem.
E é um livro que foi recentemente traduzido para o português, e eu, inclusive, pensei, quando estava montando essa disciplina, em pensar um artigo desse livro para trabalhar em ética contemporânea. Acabei preterindo, né? Acabei escolhendo outra autora para trabalhar em ética contemporânea no nosso curso, mas que é o Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, que eu acho que ilustra, inclusive, esse esforço da Bell Hooks para conjugar razão e afeto, né? Para mostrar como essas duas dimensões da vida humana, né, o intelecto e as nossas emoções, elas caminham juntas, né? Enfim, trouxe aqui algumas capas, né? Essa capa do Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, e a capa do Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Aliás, essa coleção, né, está havendo uma série de traduções, né, de obras dela, né, e todas mais ou menos com o mesmo formato, né, de capa e tal. As traduções não são todas necessariamente boas, assim, tem alguns pequenos pecadilhos assim, no processo de tradução, mas ao mesmo tempo o livro em si é muito bonito. Assim, essas edições elas têm um layout que eu acho muito bonito, até para colocar na estante. Aqui há as duas capas do Olhares Negros, né, da tradução brasileira e da versão em inglês, né? Curiosamente, a versão em inglês, a capa é uma foto, salvo engano, da avó da Bell Hooks, né? Que eu acho muito interessante. É da avó, da bisavó. Tranquilo, gente. Eu selecionei aqui uma passagem da Bell Hooks que eu acho muito interessante, uma passagem do Ensinando a Transgredir, e que, a meu ver, ilustra, inclusive, algumas discussões que nós fizemos nas nossas primeiras aulas sobre o papel do ensino e o papel da universidade, né? Uma passagem que eu, inclusive, citei num artigo recente. Eu escrevi um artigo falando um pouco de algumas experiências dos meus grupos de pesquisa na FND, junto com a professora Júlia Franzoni, e é um artigo no qual a gente usa muito, tanto a Bell Hooks quanto o Paulo Freire. E aí eu selecionei aqui um trecho que eu acho muito interessante, do Ensinando a Transgredir. Assim como alguns acadêmicos de elite, cujas teorias da negritude a transformam num território crítico, onde só uns poucos escolhidos podem entrar, acadêmicos que usam os trabalhos sobre a raça como meio para afirmar sua autoridade sobre a experiência dos negros, negando o acesso democrático ao processo de construção teórica, ameaçam a luta pela libertação coletiva dos negros. Aqueles entre nós que promovem o anti-intelectualismo, declarando que toda teoria é inútil, fazem a mesma coisa. Eu acho essa passagem muito interessante, muito ilustrativa do que a Bell Hooks fez enquanto ativista também, né? Porque ela está escrevendo especificamente sobre o movimento negro nesse trecho, né? E ela vai dizer que a gente não pode nem assumir, enquanto militante, né, digamos, uma postura radicalmente anti-intelectualista, no sentido de argumentar que toda construção teórica é inútil, né? É uma espécie de mascaramento burguês, né? Uma estratégia assim acaba sendo um tiro no pé e pode nos levar a uma espécie de mobilização sem autocrítica. E, por outro lado, né, o outro grande perigo é o elitismo. Né? Eu, do alto da minha cátedra, né, acadêmica, do alto do meu papel acadêmico, achar que eu detenho a verdade sobre os movimentos sociais aos quais eu pertenço, né? E que eu olho as manifestações na rua, né, de cima. Então, acho que é preciso fazer, ficar meio caminho, né, entre o elitismo e o anti-intelectualismo, né, em tudo. Daí esse compromisso, né, que ela vai propor entre teoria e praxis,
né, entre uma ação política engajada e uma reflexão intelectual séria, né? Tranquilo? Alguém? Sim, sim. Beleza? Tranquilo sim, professor. Bom, então eu vou recapitular algumas discussões que nós fizemos nas nossas aulas anteriores, né? Que elas vão ser importantes para a gente trabalhar na aula de hoje, né? O primeiro ponto que eu quero que vocês fixem, né? O primeiro ponto que eu realmente acho que é importante que vocês tenham em mente. Filosofia é um debate racional, ou seja, um debate fundamentado em argumentos sobre juízos de valor. Então, o filósofo sempre vai se perguntar sobre o que é o bem, o que é o belo, o que é o justo, o que é o verdadeiro. Quer dizer, o foco da filosofia são os nossos critérios a partir dos quais nós valoramos a realidade. Isso é um ponto. Segundo ponto, né, a teoria do conhecimento, que vai ser objeto, né, foi objeto da nossa aula anterior, será objeto da aula de hoje e da nossa próxima aula ainda. Teoria do conhecimento é um ramo da filosofia, ou seja, é um debate racional sobre juízo de valor. E é um ramo que se ocupa de um valor específico. Qual valor é esse? Verdade. O que me permite dizer que um argumento é verdadeiro ou falso? O que me permite dizer que uma teoria é verdadeira ou falsa? Quais são os critérios que nós possuímos para valorar um argumento ou uma teoria? E ainda, né, as teorias do conhecimento da Antiguidade e da Idade Média, e a gente usou como referência, né, a filosofia do Platão, são teorias que a gente chama de teorias da verdade como correspondência. Por quê? Porque elas partem da crença de que a natureza é em si mesma racional. E se a natureza é em si mesma racional, então o que nós fazemos quando nós pensamos é captar o sentido que já existe na natureza. Não é que nós estejamos dando sentidos para um mundo que não tem sentido. O que nós estamos fazendo é captar um sentido que está lá. Então, há uma certa... até por uma razão, né? Na Antiguidade e na Idade Média, era muito comum que as pessoas acreditassem, né, que o mundo ele foi criado por um Deus racional e bom, ou por deuses, né, racionais e bons. E se esses deuses são racionais e bons, então eles criaram um mundo que é, ao mesmo tempo, racional e bom também. Então, quando nós pensamos, nós compreendemos essa racionalidade e essa bondade que está intrínseca no mundo, né? Isso tem um impacto sobre o direito, né? Como a gente viu, que é a formação do que a gente chama de justnaturalismo realista clássico. Que vai ser basicamente aquela teoria dentro do direito, né, que vai entender que os direitos eles não são criados, os direitos eles são descobertos. O direito ele existe, né? Eu, enquanto indivíduo, devido à minha natureza mesmo, eu sou detentor de uma série de direitos. O que cabe, né, ao legislador fazer é descobrir e reconhecer esses direitos que são meus por natureza, são meus em virtude da minha própria realidade, da minha própria natureza. E do meu próprio lugar dentro dessa ordem dessa ordem da natureza criada por Deus ou pelos deuses. Tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida em relação a esse ponto? Não. Mesmo? Tá tranquilo. Estão quietinhos? Bom, como uma colega destacou, né, não sei se foi nessa turma ou no noturno, né, a ideia da sequência de Fibonacci, né, que existe um padrão numérico que explica a ordem de todo o universo, né, é tipicamente medieval. Né? Não é à toa que o Fibonacci é um cara do século XII, salvo engano. Né? Que a gente chama também de lei áurea, né, ou regra de Deus, né, e aqui eu coloquei a imagem de um gatinho formando a sequência de Fibonacci, né, por razões óbvias, né, não tem nada mais perfeito do que um gato. Agora que eu virei pai de pet, né, eu posso dizer isso, virei pai de pet de novo, né,
Então, essa ideia, né, de que existe um número que traduz a perfeição do universo e que, no direito, quer dizer, nos ramos do conhecimento de forma geral, né, a missão do cientista, do teórico, do pensador, enfim, é captar essa perfeição, essa racionalidade perfeita que está no universo, e no direito a mesma coisa, né? O que cabe ao jurista é captar esses direitos que são intrínsecos à realidade. Cada um de nós ocupa um papel pré-determinado pela ordem natural das coisas, e esse papel deve ser traduzido em leis que reconheçam uma ordem que é natural, ela não é criada, ela não é inventada. A Camila colocou, né? Eu concordo. Meu gatinho preto está deitado no meu colo agora. A minha gata odeia colo, então ela, é muito difícil que ela nos procure. Assim. Ela sai passeando pela casa, é muito, muito complicado. Bom, tranquilo até aqui? Sim, professor. Bom, a modernidade, ela vai nascer, né? A modernidade ocidental, ela vai nascer com uma peculiaridade. Ela nasce a partir de uma profunda desconfiança em relação à natureza ou em face da natureza. E a gente vai ter uma série de fatores que vão explicar essa desconfiança. Essa perda de fé na ideia de que a natureza é racional. O primeiro grande evento, né, vai acontecer no século XIV, que é a peste negra. Acho que eu cheguei a falar disso na aula anterior, né? Mas se você olha para o mundo à sua volta, e a imensa, quer dizer, metade da sua cidade pode morrer da noite para o dia por causa de uma praga que ninguém sabe explicar, e não é uma morte bonita, né? Se é que existe alguma morte bonita, né? É uma morte horrorosa. As pessoas, enfim, se estribuchando na rua, com marcas de pus e pústula. Fica difícil, diante de uma calamidade como essa, você continuar dizendo que existe alguma espécie de ordem intrínseca ao mundo, ou que você consegue prever uma espécie ou que a natureza é perfeita, digamos assim, né? Ou que você consegue, olhando para a natureza, enxergar a mão de Deus sobre todas as coisas. Né? E é uma mão maternal, né? Carinhosa e generosa, e não necessariamente uma mão punitiva, né? A peste negra ela já representa, né, um certo espanto em relação a essa crença de que o mundo é uma espécie de grande jardim de Deus, para dizer assim. Né? O segundo grande choque vem primeiro das cruzadas e depois da conquista de Constantinopla pelos mouros, né, que vai implicar na fuga de vários intelectuais de Constantinopla, ou Bizâncio, né, hoje Turquia, a fuga de vários intelectuais de Constantinopla para a Península Itálica, né, para a Itália e por outras partes da Europa. Né. Quer dizer, Oi? Bom, as cruzadas e a conquista de Constantinopla, né, elas vão representar, vão levar, né, a uma série de encontros do Ocidente, dos cristãos no Ocidente, com os islâmicos e com os bizantinos. E eles vão perceber que existem profundas diferenças culturais, né, entre a visão vamos dizer assim, a visão da cristandade, né, da cristandade latina sobre o mundo e a visão de outros povos sobre o mundo. Então, eles vão começar a se atentar para o fato de que talvez eu tenha explicações muito distintas, contrastantes e concorrentes para os mesmos fenômenos. Isso também traz um choque, né? Um desdobramento disso, né, vão ser as guerras de religião, as guerras religiosas, né, católicos contra
luteranos, contra anabatistas, contra anglicanos, quer dizer, as guerras religiosas acentuam também isso, né? Talvez a verdade não seja uma única e mesma coisa, talvez diferentes povos, né, tenham concepções distintas do que seja verdade. Então, essa ideia, né, de que a verdade ela salta aos olhos, né, ela é absolutamente transparente a todos nós, ela passa a ser colocada sob suspeita, né? Você tem também o surgimento dos estados modernos, que impõem uma separação, né, entre religião e política, né, entre o poder temporal e o poder eterno, né, o poder religioso, uma separação entre igreja e Estado, né, e também a conquista da América. A conquista da América também é um grande choque, né? O que antigamente se chamaria de descoberta, né, com muitas aspas, né, do novo mundo. Por que a conquista da América representa um choque, né? Você pega o mapa mundi medieval, da perspectiva dos medievais, até a geografia do mundo é uma geografia perfeitamente regular, perfeitamente racional e perfeitamente ordenada. O mundo ele é basicamente, né, uma espécie, vamos dizer assim, de triângulo, né, uma espécie de cruz. Aqui eu coloquei o mapa aqui do lado, né? Jerusalém está no centro, a Ásia acima, Europa e África dos lados, né? Separados pelo mar Mediterrâneo. Essa cruz, né, em que Jerusalém é o centro do mundo, né? Ásia, Europa e África são os seus vértices, né? Era uma ideia muito difundida. Inclusive, justificava, com muitas aspas, né, a razão de o cristianismo ter nascido em Jerusalém. Quer dizer, o cristianismo nasce em Jerusalém porque Jerusalém é o centro geográfico do mundo. É o que eles chamam de onfalos mundi, né, o umbigo do mundo. Se eu perco essa noção, né, de que Jerusalém é o centro do mundo, com a descoberta, né, das Américas, se coloca em xeque isso. Ora, Jerusalém não é o centro do mundo porque o mundo não tem centro, né? Então, toda essa ideia, né, da organização espacial, né, da organização geográfica que os medievais tinham, ela cai por terra. Talvez a própria geografia do mundo seja uma geografia irregular. Ou seja, né, talvez como é que eu vou dizer? Talvez não exista uma ordem muito precisa na maneira como os continentes foram construídos, né? Talvez não exista uma mão, um design inteligente, para usar uma expressão contemporânea, né? Talvez não exista um design inteligente que tenha feito, né, o traçado dos continentes no mundo de uma forma puramente racional. Então, a descoberta das Américas em si, com muitas aspas, né, descoberta, né, a conquista das Américas em si representa um grande choque também, porque põe em xeque essa ideia de que o planeta Terra, digamos assim, ele foi construído de uma forma puramente racional e os povos na Terra foram distribuídos também a partir de uma espécie de inteligência superior, né, uma espécie de inteligência suprema. Tranquilo até aqui? Sim. Mesmo? Tranquilo. Dúvidas, críticas, sugestões? Professor, Diga. oi, então eu estava pensando que além dessa questão da cruz, Ásia, Europa, África, 3 continentes, 3 povos, também tem a questão da trindade, né? Sim. Isso, só que eu estava pensando nisso também, que além da cruz seria isso, que a organização espacial também seria sobre o arquétipo da trindade, então ajudaria a reforçar essa questão religiosa. Sim. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem os 3 filhos de Noé, né? Sete, Cã e Jafé. Você tem essa noção realmente, né? De que 3 é uma espécie de número perfeito que indica essa ordem, né, intrínseca ao mundo. A Isabela comentou, né? Adorei o mapa mundi medieval, não conhecia. Há várias reproduções desse mapa mundi. A que eu mais gosto, eu acabei não conseguindo achar para essa aula,
que é a do mundo como uma espécie de trevo de 3 folhas. Eles representam frequentemente o mundo como um trevo de 3 folhas, em que em volta se tem o mar Mediterrâneo e no centro ainda se tem Jerusalém. Literalmente, o cara pinta o mundo como uma espécie de trevo de 3 folhas. Bom, essa desconfiança em relação à natureza, né, ela é muito característica da visão moderna, né? Há 2 filmes que eu acho fabulosos, que eu acho que ilustram muito bem isso, né? O primeiro é Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. E o segundo é o Anticristo, do Lars von Trier, né? São 2 filmes que, se vocês prestarem atenção, refletem muito essa sensação que é característica do nosso tempo, mas não era necessariamente característica dos medievais, né? O que é muito engraçado, já que a gente tem penicilina e eles não, né? A gente tem bezetacil e eles não. Mas é a ideia de que a natureza é uma inimiga. Ou de que o mundo natural ele é fundamentalmente uma ameaça. O ser humano ele não está em casa na natureza. O ser humano ele está sempre inquieto, porque ele foi lançado em uma realidade que é estranha a ele, que tem como é que eu vou dizer? Tem uma série de comportamentos, digamos assim, né, que não observam necessariamente os nossos padrões de moralidade ou as nossas expectativas, né? Alien é sensacional, porque, na verdade, o alienígena, né, no caso, no filme, só quer se reproduzir, como toda e qualquer criatura, né? Para ele, nós somos simplesmente um veículo por meio do qual ele consegue se reproduzir. Ele não tem nenhuma finalidade intrínseca, né? Ele não é necessariamente um ser cruel que deseja, enfim, ele não tem uma pretensão moral, qualquer tipo de expectativa nesse sentido. Ele é só um animal, entre outros, que, como muitas espécies de animais, né, vespas e por aí vai, para se reproduzir, precisa de um hospedeiro, né? E, no caso, o hospedeiro dele somos nós, né? Uma raça, vamos dizer assim, uma raça que lhe serve como alimento, de certa forma, né? Então, essa perspectiva, né, de que talvez a natureza não tenha sido criada para nós, no fundo é isso, né? Talvez nós não sejamos a imagem e semelhança de Deus, colocados na terra para reinar sobre os animais, né? O homem deu nome a todos os animais e por aí vai, né? Talvez a natureza não tenha sido construída por um Deus racional e bom como uma espécie de jardim dos seres humanos, né? Talvez os seres humanos estejam jogados na natureza como a Sigourney Weaver, né? A Tenente Ripley em Alien, né? Nós somos comida, fundamentalmente, né? Nós não somos mais do que isso. Essa percepção é muito característica da relação do sujeito moderno, de forma geral, com o meio ambiente à sua volta. Muito abstrato? Isso vai ter vários impactos, né, sobre a teoria do conhecimento e sobre o direito também, como vocês verão. O Anticristo também é um filme sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes, até porque é um filme que é impossível de ser explicado, só sentidos. Mas é um filme que dá muita gastura, para dizer o mínimo, assim, só para antecipar. É mais gore do que o Alien, digamos assim. Essa percepção de que a natureza é caótica, essa percepção de que a natureza não tem uma ordem intrínseca, de que não existe um Deus que nos ama por trás da natureza, talvez Deus até exista, mas provavelmente nos abandonou e nos deixou a nossa própria sorte, jogados no mundo para ser comidos por outros animais, né? Essa percepção, ela, curiosamente, ela vai produzir, no pensamento moderno, uma exaltação do ser humano.
não uma rejeição do valor do ser humano, mas uma exaltação do ser humano. E talvez a primeira grande exaltação moderna do ser humano seja a Renascença italiana, né, a partir do século XIV e XV. Veja, não existiria a Renascença italiana sem a peste negra. Não existiria a Renascença italiana sem essa percepção de que nós não estamos em casa na natureza. Porque o que a Renascença italiana vai fazer? Né? Ela vai começar a enfatizar a historicidade da cultura. Nós não somos seres da natureza, nós não somos criações de Deus inseridas no mundo, inseridas dentro de um ecossistema. Nós somos criação de nós mesmos, né? O ser humano é pai de si mesmo e ele é criador do seu próprio mundo. Se o mundo à nossa volta não pode servir como referência para nós, porque, veja, né, dentro de uma perspectiva puramente medieval, você pode dizer assim, essa conduta não é uma conduta natural. E se essa conduta não é natural, significa que ela não é boa. Para os modernos, isso é irrelevante. Você dizer, essa conduta não é natural. Eu vou dizer, que bom, né? Porque a natureza é horrível. Se as nossas condutas fossem minimamente semelhantes à natureza, nós estaríamos estuprando e arrancando a garganta uns dos outros à dentada, né? Então, há uma percepção de que, diferentemente, né, da leitura medieval de mundo, e da leitura antiga de mundo também, de que não é porque algo é natural que algo é bom, e não é porque algo é antinatural que algo é ruim. Na verdade, o mundo humano é um mundo artificial. Nós somos artificiais. Nossos costumes são artificiais. Nossa moralidade é artificial. Nossa sociedade é artificial. E essa artificialidade é boa. O mundo à nossa volta é uma espécie de grande artifício que nós construímos para sobreviver, para criar uma espécie de cordão de isolamento que nos separa da selvageria, da brutalidade que é inerente ao universo. O universo em si é brutal, o universo em si é cruel. Então, nós criamos à nossa volta uma espécie de cerca, né? Uma espécie de muro. Que muro é esse? Né? A civilização, é a cultura, são os costumes. Né? Nós criamos um muro que nos protege desse horror que é o alien, né? Desse horror que é o mundo natural. Então, a Renascença, ela faz, né, uma grande... como é que eu vou dizer? Uma grande homenagem, vamos dizer assim, um grande louvor às capacidades do ser humano de criar sua própria realidade. Quer dizer, o ser humano é o ser capaz de reinventar a natureza para escapar da brutalidade do meio ambiente, da brutalidade do ecossistema. Esse é um ponto, né? E mais do que isso, né? Para os renascentistas, cada cultura é um esforço próprio, é um esforço específico para fugir da natureza, em certo sentido. Né? Cada cultura é um esforço específico para se autoconstruir. Tem duas questões aqui. A Bia comentou, né? Prof, isso é mais ou menos dito em Gênesis 3 na Bíblia. Diz que a terra passou a produzir espinhos em decorrência da queda do homem. Eu vou citar Gênesis 3 já já. Gente, são muito inteligentes. Eu vou citar Gênesis 3 já já. Vocês verão. E o Rafael comentou, né? Por isso a exaltação ao ser humano, não é? Exatamente. Há uma exaltação do ser humano e que, se vocês pegam Aristóteles, por exemplo, Aristóteles vai dizer que o ideal de vida é a vida contemplativa. Tanto que, para ele, né, o grande símbolo, né, do que é uma vida realizada é o filósofo. Que o filósofo senta na calçada, olha para o mundo, contempla o mundo e percebe esse significado, essa razão que está presente dentro do mundo. Para os renascentistas, a vida contemplativa é uma bobagem, porque não há nada para contemplar. Se eu olho para o mundo, a única coisa que eu vou ver é caos, é horror.
É o meu gatinho arrancando a cabeça de um canário que ele encontrou na rua. É uma joaninha comendo um pulgão. É uma foca estuprando um pinguim. O mundo é isso. O mundo é horrível. É uma plantinha que você acha que, olha que bonitinha essa plantinha. Quando eu ver a plantinha, está sufocando outra planta. É uma planta trepadeira que está engolindo outra planta. Então, a natureza em si é um pesadelo. A natureza ela não tem racionalidade. Então, para eles, né, a vida contemplativa é uma vida ilusória. A vida verdadeira é a vida ativa. Por que a vida ativa? Porque a vida por meio da qual, né, eu me valho do trabalho, eu me valho da atividade para pôr alguma ordem a um mundo que é desordenado. É na vida ativa que o ser humano se assemelha a Deus, né? Porque na vida ativa ele transforma esse caos bizarro e nojento e gosmento que é a natureza em civilização. Ele transforma um monte de pedra de mármore caótica numa escultura perfeita e simétrica, né? A simetria não está no mundo, a simetria está no esforço do ser humano, essa figura prometeica, né, e poderosa, no esforço do ser humano de impor regularidade a algo que não tem regularidade em si. É por isso até que eu coloquei aqui, né, uma foto, não sei se estão conseguindo ver direito, né? Um dos grandes símbolos, né, de beleza e de masculinidade da cultura ocidental, e atrás tem a estátua do Davi. Brincadeira. O Rafael levantou a mão. Rafael. Professor, eu queria saber só o seguinte, qual é a lógica dos renascentistas, por exemplo, eles puxarem um pouco da cultura grega, sendo que a cultura grega, a cultura greco-romana, dizia exatamente o contrário do que eles estavam pregando atualmente, nesse ponto? Essa é uma ótima pergunta também, assim, muito, muito, muito boa. São dois pontos que eu acho que são interessantes aqui. Os medievais também liam, diferente do que a gente pode imaginar, né? Os medievais também liam os autores gregos. Só que para os medievais eles não conseguiam ver distância entre a cultura medieval e a cultura grega. Para os medievais era a mesma coisa. Tanto que vocês já terão visto isso em História do Direito, né? Seguramente. O Código Justiniano, quer dizer, o direito romano era empregado pelos medievais como se não houvesse diferença cultural entre um povo e outro. Os medievais era a mesma coisa. Os medievais eles não tinham essa noção até de distanciamento temporal. Para eles, tudo acontecia mais ou menos... você fala 1000 anos para um medieval, para ele 1000 anos... ele não tem essa noção de tempo, né? De como o tempo transforma ou afeta as culturas, né? Tanto que, sei lá, o medieval ele vai fazer uma ilustração de um livro do Homero, vai fazer uma ilustração da Ilíada. A Ilíada ilustrada por um medieval é uma Ilíada medievalizada, né? Vai representar Ulisses, né? Aquiles, com roupas medievais. O medieval não tem essa preocupação com o distanciamento histórico. Já a Renascença, não. A Renascença, ela sabe que ela não é a antiguidade. Ao mesmo tempo, há uma profunda admiração pela antiguidade, mas há uma profunda consciência de que ela não se confunde com a antiguidade. Aliás, se vocês param para pensar, é justamente nesse momento que começa a surgir falsificação de obra de arte. Mas por quê? Eu só me torno realmente um bom falsificador se eu sei das especificidades, das peculiaridades do estilo, né, da época que eu quero falsificar. Então, isso, né, não existia para o medieval e existia para o renascentista. Esse é um ponto. Segundo ponto. Bom, o segundo ponto, né, se existe uma admiração, né, se existe um ponto, né, de admiração do renascentista, né, para com os medievais, para com os antigos, né, para com a antiguidade, para com os gregos, era da capacidade técnica dos gregos
de construírem grandes monumentos, grandes estátuas, né? O que a Renascença pega da filosofia grega vai ser outra coisa. Eles pegam da filosofia, quer dizer, eles têm uma grande admiração pela técnica, pelo domínio técnico, de controle mesmo da natureza, que da perspectiva deles, né, teria se perdido na Idade Média. E por outro lado, o que os renascentistas recuperam em termos de filosofia é Platão. E é uma leitura de Platão muito específica. Os renascentistas, diferentemente dos medievais, eles vão ler Platão como o filósofo do mundo das ideias e como o filósofo segundo o qual nós somos, fundamentalmente, espíritos presos em corpos em um mundo feito por um Deus mau. Muito abstrato. Porque, sei lá, Platão, acho que cheguei a dizer isso na aula passada, Platão não é lido na Idade Média. O platonismo, algumas ideias de Platão, elas são difundidas pelo cristianismo, mas o texto do Platão mesmo desaparece. Aristóteles é lido. Aristóteles é aquele autor que vai dizer que o ser humano é um animal racional, inserido num mundo ordenado. Platão é um autor que ele acaba desaparecendo por uma série de questões, né? A começar do básico, né? Platão é um autor que defende o fim da propriedade privada, defende que casamentos homoafetivos são superiores a casamentos heterossexuais, digamos assim. E Platão é o autor que vai dizer que a família em si é uma construção ruim para a união da cidade e que ela deve ser combatida em um sistema no qual ninguém é de ninguém. Então, Platão é um autor que é um pouco complicado de ser lido, digamos assim, ou de ser apropriado pela filosofia medieval, né? O Platão em si. Ideias de Platão elas vão ficar, mas Platão, como figura, né, o texto mesmo de Platão, ele desaparece durante a Idade Média. Mas ele volta na Renascença e volta num aspecto muito específico, que é a teoria que Platão vai desenvolver, por exemplo, no Timeu, segundo o qual, né, havia o mundo das ideias, nós somos fundamentalmente espíritos que vagavam no mundo das ideias, até que, de repente, surge um deus ruim, um deus cruel, que é o Demiurgo. Na verdade, não é que ele seja necessariamente ruim, ele é burro. E ele vai tentar fazer cópias imperfeitas do mundo das ideias. E ele prende os nossos espíritos em corpos materiais nesse mundo imperfeito que ele criou, tentando imitar o mundo das ideias. Então, no fundo, né, esse é o Platão que vai ser lido e vai ser celebrado na Renascença, né? O Platão segundo o qual a sema é soma, né? O soma é sema, quer dizer, a carne é um túmulo, né? A carne é uma tumba. A carne, né, é uma tumba. Platão, segundo o qual o mundo natural à nossa volta é uma versão pobre, é uma versão imperfeita das ideias a qual nós temos acesso. Então, qual é o dever do ser humano, né? Tornar esse mundo uma versão melhorada, né? Uma versão mais racional do que ele é, né, de fato. Muito abstrato? Não. Não, deu para entender, professor, perfeitamente. Valeu. Tranquilo. Isso eu acho que é muito interessante. Assim. Mesmo a leitura que os renascentistas vão ter da Idade Média é uma leitura um pouco diferente. Ou melhor, perdão, mesmo a leitura que os renascentistas vão ter da filosofia grega, né, e da antiguidade é uma leitura um pouco diferente, é uma leitura enviesada pela perspectiva que eles têm de mundo agora, né? Platão ele vai ser fartamente lido no século XV e XVI, né? Sobretudo por causa disso. Um outro autor que não é lido na Idade Média e volta a ser lido na Renascença é Demócrito. Aliás, há um livro muito bom do Stephen Greenblatt, chamado A Virada, que ele vai mostrar como a teoria do Demócrito, a teoria dos átomos, né, ela é fundamental para a gente entender a Renascença. O Greenblatt, quer dizer, Demócrito é um autor, né, da filosofia antiga,
mas é um autor que ele destoa um pouco daquilo que a gente discutiu na nossa aula anterior. Por quê? Porque para Demócrito, o mundo natural não é um mundo racional criado pelos deuses. Talvez os deuses nem existam para Demócrito. Para Demócrito, o mundo é fundamentalmente choque de átomos. É o choque aleatório de átomos. Só que pensa no seguinte, nós temos um espaço infinito com uma quantidade infinita de átomos. Então, eventualmente, ao se bater aleatoriamente, esses átomos fazem alguma coisa que parece ter sentido, mas não tem sentido de fato. A gente olha para o mundo e pensa assim, nossa, o mundo tem um sol, tem uma lua, tem água, tem ar, tudo parece ter alguma utilidade, né? Parece ter alguma função, como se houvesse um Deus por trás disso que criou o mundo de uma forma racional. Demócrito vai dizer, você acha que tem alguma função, mas na verdade é só choque aleatório de átomos. Em outros universos, né, outros multiversos, para antecipar o filme do Homem-Aranha, eu não vou dar spoiler aqui, mas em outros multiversos, talvez o choque de átomos tenha resultado em algo muito menos significativo, muito menos coerente. Aquilo que você acha que é coerência no mundo é meramente acidental. Há uma teoria, inclusive, na lógica, que a gente chama de a teoria do macaco no teclado, ou do macaco no como é que chamava? Do macaco na máquina de escrever, né? Imagina que você tem um macaco que digita sem parar, aleatoriamente, numa máquina de escrever. Mas esse macaco tem um tempo infinito. Esse macaco não morre. A única coisa que ele faz é bater as teclas aleatoriamente. Todas as combinações possíveis de letras vão aparecer. Algumas vezes vão aparecer palavras realmente dotadas de sentido. Não significa que o macaco tinha a intenção de escrever aquela palavra de fato. Vocês percebem? Só que, como são todas as combinações possíveis, todas as variações possíveis de letras, algumas dessas variações parecem palavras de verdade. Para o Demócrito, o mundo é isso. Aliás, Demócrito explica o multiverso. Né? Demócrito fala de multiverso. Ele fala, olha, nós temos átomos infinitos em um espaço infinito. Então, todas as combinações possíveis de átomos vão acontecer. Algumas combinações vão parecer lógicas, mas isso não significa que haja alguma inteligência por trás disso, que haja alguma racionalidade por trás disso. É mero acaso, é mero acidente. Demócrito volta, sobretudo, a partir, não a obra do Demócrito em si, mas a leitura que o Lucrécio, que é um filósofo romano, faz da obra do Demócrito, numa obra chamada De Rerum Natura, das coisas naturais. Ele é muito lido pelos renascentistas. Maquiavel vai ler Demócrito, Galileu vai ler Demócrito, Thomas More, né? O Thomas More vai ler Demócrito, né? Demócrito é um autor, Leonardo da Vinci vai ler Demócrito. Demócrito é um autor que ele tem um impacto muito grande, assim como uma certa versão de Platão, por causa dessa ideia de que talvez a natureza seja um mero acaso bizarro. Talvez nós simplesmente tenhamos tido a sorte de estar em uma versão do multiverso que parece coerente. Tranquilo, gente. Muito bizarro, muito absurdo. O Breno comentou, né? Escreve Shakespeare, eventualmente. Sim, exato. A ideia é exatamente essa. Inclusive todas as obras de Shakespeare, eventualmente ele vai escrever. Dado o infinito tempo. Fatalmente, ele vai escrever. Porque se ele vai, ao longo de um tempo infinito, colocar todas as variações possíveis de letras, então, fatalmente, em algum momento, ele vai escrever a Divina Comédia do Dante, ou ele vai escrever, enfim, Hamlet, ou Macbeth. Mas não significa que ele tivesse a intenção de escrever isso. É uma questão lógica, de probabilidade. Tranquilo, gente. Muito bizarro? Não, muito maneiro. Tranquilo, professor. Interessante mesmo. O Breno até comentou aqui, né? Rick Mori é uma síntese dessa angústia moderna do alien, a humanidade como sendo mero produto do acaso de leis físicas. Ô, Jesus. O pão de queijo de novo, né? Parece que ele vem sempre durante a minha aula.
Bom, Rick Mori, né? Uma síntese dessa angústia, sendo mero produto do acaso de leis físicas, químicas, biológicas, e por isso a consequente sensação de falta de sentido intrínseca, né? Não, e não é à toa que o próprio desenho do Rick Mori também joga com essa ideia de multiverso, né? De vários universos paralelos e por aí vai. Verdade, isso torna mais sem sentido ainda a vida. Tipo, a percepção individual de vida, né? Do sentido da existência do ser. Porque você já tem milhões de versões dele. Sim, exatamente. Exatamente. A ideia de singularidade, né? Não, estou aqui destinado a alguma missão, algum papel na existência. Sim. Mas veja... Professor, diga. Essa ideia do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, é exatamente não uma visão... uma visão que eu digo assim, de um Deus criador olhando perfeitamente e construindo o homem. É, na verdade, a visão do homem perfeito, né? Sim, sim. Leonardo da Vinci, quando ele bota o homem vitruviano, quando ele faz o homem vitruviano, é a ideia do homem perfeito, né? É a ideia de todas as singularidades ali perfeitas e exaltação do homem, né? Sim. Da espécie. E para o Da Vinci, nós podemos construir o homem perfeito. A missão é nossa. Vocês sabem que a grande frustração do Da Vinci era ser reconhecido como um grande artista, mas não como um grande político e estrategista militar, né? E ele tinha, inclusive, um projeto para transformar a cidade de Milão numa cidade perfeita. E ele achava que, transformando a cidade de Milão numa cidade perfeita, ele aprimoraria os costumes dos cidadãos de Milão. Então, por exemplo, ele vai construir Milão, ele vai construir um desenho do que seria Milão. Para ele, assim, deveriam derrubar Milão, destruir a cidade inteira e reconstruir Milão de uma forma puramente racional, né? Que a razão humana é capaz de tudo, né? É capaz de reconstruir o mundo, né? O mundo em si não tem racionalidade, mas a razão humana pode dominar o mundo para aperfeiçoá-lo. Então, ele vai pensar Milão como uma espécie de grande shopping, em níveis, né? Vai ser uma cidade fechada, como uma espécie de grande shopping. No primeiro nível vão estar os comerciantes, no segundo nível vão estar, enfim, os empresários. Ele divide a cidade realmente de uma forma puramente racional. Ele vai dizer, a gente precisa reduzir ao máximo a irracionalidade do mundo à nossa volta. Inclusive a irracionalidade em nós mesmos. Tranquilo? Sim. Tranquilo, professor. Há um autor renascentista, o Pico della Mirandola, que tem um texto clássico chamado Sobre a Dignidade Humana. É um dos primeiros autores a falar em dignidade humana da maneira como nós compreendemos hoje o Pico della Mirandola. E ele vai usar uma parábola, ele vai criar uma espécie de mito, né? Uma alegoria, igual Platão, né? Ele vai fazer igual Platão, ele vai criar uma alegoria para falar da dignidade humana. Ele vai... É um mito bonitinho, assim, bem simpático. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, Deus criou o céu e a terra. Aí Deus criou o sol. Deus criou as plantas. Deus criou os mares. Deus criou os animais. E Deus criou o mundo como um grande relógio perfeito. O mundo criado por Deus era um mundo totalmente organizado, era um mundo maravilhoso. Só que Deus se sentiu muito frustrado porque não tinha mais ninguém para contemplar a beleza do mundo que ele criou. Então, Deus criou o homem, quer dizer, o ser humano, melhor, né? Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ou seja, uma criatura tão racional quanto ele, e uma criatura que não tem função nenhuma no mundo que Deus criou. Qual é a função do ser humano nesse mundo? Nenhuma. O ser humano ele não se encaixa plenamente nesse mundo perfeito que Deus criou. Ele está ali só para contemplar o mundo. E aí, para o Pico della Mirandola, né, precisamente por não ter função nenhuma, por não ter serventia nenhuma, diferentemente de uma abelha, de uma formiga, de um pé de piqui, diferentemente de qualquer outra criatura, né, por não ter nenhuma função na preservação do ecossistema, o ser humano pode dar a si mesmo a função que ele bem entender. Então, para o Pico della Mirandola,
todas as criaturas têm valor, mas o valor das criaturas está condicionado ao papel que elas desempenham dentro desse grande relógio que é o mundo, dentro desse ecossistema. O ser humano não tem valor nenhum, quer dizer, o ser humano ele não tem um valor específico, porque ele não tem uma função específica no mundo, mas justamente pelo fato de ele não ter valor nenhum, ele tem um valor absoluto. O valor dele é o valor que ele dera a si mesmo. É por isso que o ser humano ele não tem preço, né? Ele não tem um valor relativo. O que é preço? Preço é valor relativo. É um valor que pode ser comparado a outros. Né? Será que uma vaca vale mais do que 10 galinhas? Ou 10 galinhas valem mais do que uma vaca? Será que um cavalo vale mais do que 2 vacas? Né? Todas as criaturas elas têm um valor específico na ordem racional do mundo. Como o ser humano não tem um valor específico, porque ele não tem uma serventia específica, o valor do ser humano é absoluto. Daí que o Pico della Mirandola fale de dignidade. Ele vai dizer, olha, dignidade é valor absoluto, que se contrapõe a preço, que é valor relativo. Tranquilo? Faz sentido. Mas se o ser humano no ambiente ancestral, né, primitivo, localizado exatamente naquele sistema ecológico que ele tinha com a caça, com a pesca, sabe, na África, então ele teria esse preço relativo, né? Ele não teria dominado ainda a natureza para ter esse preço absoluto. Sim. Ele ainda não teria perdido esse preço dele. Ele seria um animal como os outros. Mas veja, para esses autores, né, exatamente, para esses autores, o ser humano só se torna ser humano a partir do momento em que ele domina a natureza. O que nos humaniza é controlar as demais espécies do planeta. Sim, sim, sim. Percebe? E veja, essa ideia é tão persistente que ela está até no Engels. Quando o Engels diz, né, que nós termos polegares opositores, né, logo depois da morte do Marx, se não me engano, né, termos polegares opositores, podemos criar ferramentas, né, criar mecanismos por meio dos quais nós controlamos o mundo à nossa volta. Né, no fundo, ele está dando continuidade a uma concepção que é uma concepção bem antiga, né, que ela vem desde a alvorada da modernidade, né? Que é a ideia de que o diferencial do ser humano em relação aos outros animais é o trabalho por meio do qual nós modificamos o mundo. Tranquilo? Antes disso, nós somos um animal entre outros. A partir desse momento, nós nos tornamos outra coisa. Nós nos tornamos seres de cultura. E aqui entra o Francis Bacon. Francis Bacon, né, é um filósofo que nasceu em 1561 e morreu em 1626. Uma pequena anedota, né? O Bacon era contemporâneo do Shakespeare e muitos críticos literários, elitistas, né, até hoje, gostam de dizer que talvez o Shakespeare não tenha escrito as próprias obras, afinal era um ator pobre, fudido, né? E que quem teria feito aquelas grandes obras teria sido Francis Bacon, afinal era um aristocrata, enfim, amigo da rainha. Então é muito comum vocês encontrarem autores que vão atribuir a autoria das peças do Shakespeare, não ao próprio Shakespeare, mas ao Francis Bacon em virtude disso. Salvo engano, há um filme sobre o Shakespeare, eu não sei se aquele da Gwyneth Paltrow, ou outro, mas acho que é o da Gwyneth Paltrow, que vai jogar um pouco com essa tese também, assim, vai jogar um pouco com essa especulação, né? Mas ela é muito comum, desde o século XVIII, na verdade, desde o século XVII, XVIII, já havia críticos literários dizendo que Shakespeare, na verdade, não escrevia as próprias peças, era só um laranja para que o Francis Bacon, um intelectual superior, porque aristocrata, publicasse, enfim, peças de teatro sem chamar a atenção. Mas, enfim, o Francis Bacon será o autor que vai desenvolver de forma mais elaborada essa tese moderna de que o que nos humaniza é o controle sobre a natureza. E ele vai desenvolver isso a partir de uma frase que ela é muito emblemática, que é ciência, potência est, ou seja, conhecimento é poder, ou ciência é poder.
Francis Bacon ele vai argumentar exatamente que o mundo ele é totalmente desordenado e sem sentido, e que, por conseguinte, né, como é que eu sei se uma pessoa conhece algo ou não? Na antiguidade, né, os filósofos gregos, né, achavam que eu conhecia o mundo quando eu era capaz de compreender o sentido intrínseco do mundo, né, o sentido por trás do mundo. Francis Bacon vai dizer, não, mas não existe sentido por trás do mundo. Então, quando é que eu posso dizer, olha, fulano é um bom cientista, fulano desenvolveu uma boa teoria científica, por exemplo, né? Quando essa teoria permite um domínio técnico instrumental sobre o mundo, quando ela permite que eu, né, especulando sobre determinadas regularidades do mundo, construa um avião, construa um navio, construa uma bomba atômica, construa uma metralhadora, né? Ou, enfim, garanta que as minhas plantações sejam mais férteis, né? Para o Francis Bacon, conhecimento está necessariamente atrelado a desenvolvimento técnico. Um conhecimento que não gera desenvolvimento técnico não é conhecimento real. Vocês percebem? Todo conhecimento é instrumentalizável. E o verdadeiro teste para eu verificar se uma teoria se sustenta é a sua instrumentalidade, a sua utilidade. Uma teoria inútil, ou seja, uma teoria que apenas, vamos dizer assim, me fornece uma explicação sobre o sentido do universo, é uma teoria ilusória, porque o universo não tem em si sentido. Então, a única maneira que nós temos de nos aproximarmos do universo é controlando esse universo. Somos nós que damos sentido ao universo. E nós damos sentido ao universo transformando ele em algo útil para a nossa própria sobrevivência material. Tranquilo? Sim. Faz sentido de onde eles tiram esse pressuposto, né? Porque vendo esse conhecimento ser útil, né, na realidade material, você consegue mensurar e ver o quão próximo ele está da realidade em si. Porque você consegue manipular essa realidade. Se você consegue manipular essa realidade, então você tem um conhecimento sobre essa realidade. Exato. Para ele, o teste é esse. Quer dizer, eu nunca vou alcançar a mente de Deus, existindo Deus ou não, eu nunca vou alcançar a mente de Deus para saber se foi exatamente isso o que ele quis quando ele fez uma árvore, ou isso que ele quis quando ele fez um gato. Eu nunca vou ter certeza de qual o verdadeiro significado das coisas. Provavelmente as coisas não têm verdadeiro significado. O que eu posso saber é o que as coisas significam para mim, o que as coisas significam na construção do meu próprio mundo material. Ou seja, qual é a utilidade das coisas no desenvolvimento da minha vida econômica. Para Bacon, conhecimento é isso. E ele, inclusive, usa, como a Bia bem antecipou, por isso que eu achei genial, assim, como a Bia bem antecipou, o Francis Bacon ele usa uma passagem bíblica, inclusive, para justificar essa posição. Porque Francis Bacon não era um filósofo necessariamente ateu. O que o Francis Bacon vai dizer ele vai dizer, olha, a própria Bíblia nos coloca como os coautores do mundo, vamos dizer assim, né? Deus nos deu a missão de dar significado para o mundo e ele se retirou, vamos dizer assim, né? E ele cita uma passagem do Gênesis para tentar fundamentar isso. Ele vai dizer, olha, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, quer dizer, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, né, e Deus diz a eles, com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Então eles vão dizer, olha, a missão do ser humano é o trabalho. A missão do ser humano é trabalhar a natureza. O que é trabalho? Trabalho é eu pegar matéria bruta e transformar em artifício. Eu pegar matéria bruta e transformar em algo que tenha utilidade para mim. Então, para o Francis Bacon, por meio do trabalho, nós temos a missão de transformar o mundo à nossa volta no paraíso perdido. A missão do ser humano não é simplesmente contemplar
o mundo. A missão do ser humano é transformar o mundo através da técnica de forma a converter esse mundo no paraíso perdido. Tranquilo? Sim. Parece ter Não é muita à influência do toa. espírito calvinista Oi? da coisa. Parece ter muita influência do espírito calvinista, né, de trabalho. Sim, sim, calvinista, anglicano, sobretudo calvinista, né? Se vocês observarem, há uma linha direta entre o Francis Bacon, né, e todo o culto moderno ao desenvolvimento tecnológico, né? A ideia de que o bem viver, né, pressupõe domínio sobre a natureza. Eu até coloquei aqui, né, o massacre da Serra Elétrica, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? É um pouco essa dimensão. Diferentemente, né, do que os medievais e os antigos acreditavam, né? Se eu olho para a natureza, se eu olho para o meio ambiente à minha volta, e eu acredito que esse meio ambiente ele é inóspito, esse meio ambiente ele é uma fonte permanente de ameaça, então a única forma de eu garantir a sobrevivência e a felicidade da raça humana a longo prazo é criar mecanismos que me permitam tornar o mundo cada vez mais previsível, tornar o mundo cada vez mais controlável. Eu vou criar diques para conter a força das águas, eu vou construir casas, né, que impeçam que o calor, ou o frio, ou os ventos, né, de alguma forma, violentem a existência humana. Eu vou transformar realmente o mundo, que essa grande selva, né, eu vou transformá-lo eu mesmo num jardim por meio do trabalho. Então, sei lá, eu vou domesticar todas as espécies que eu puder, né? O Rafael perguntou, né? O Francis Bacon enxergava a natureza como ameaça também, um fator inóspito? Sim. A filosofia do Francis Bacon ela está impregnada dessa leitura. Francis Bacon vai dizer, olha, eu nunca tenho acesso à natureza em si mesma. A natureza, para mim, é uma incógnita. Né? O mundo, então, ele é sempre uma ameaça permanente. No fundo, é isso. Quer dizer, o mundo ele é sempre um mistério que pode, eventualmente, né, do dia para a noite, um tsunami pode destruir a minha cidade. Do dia para a noite, uma praga de gafanhotos, né, pode matar metade de um país. Do dia para a noite, uma pandemia pode aparecer e dizimar, enfim, uma parcela considerável da população na Terra. Então, para o Francis Bacon, né, a única forma de eu... Não se trata, para o Francis Bacon, né, de garantir o equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Porque esse equilíbrio não existe, porque a natureza em si não é equilibrada. Para o Francis Bacon, se trata, sim, de, por meio da ciência, domesticar a natureza para dar a essa natureza alguma funcionalidade, alguma utilidade. Tranquilo? E aí há uma série de postulados, né, a partir disso. Né? A primeira, né, a observação empírica. Não dá para eu especular em abstrato, trancado no meu gabinete, sobre como o mundo é ou como o mundo deixa de ser. A única forma de eu compreender um fenômeno natural é indo até ele e observando empiricamente. Né? E quando eu observo as coisas empiricamente, eu crio hipóteses. Né? Eu crio hipóteses sobre a regularidade dessas coisas. Mas essas hipóteses, elas são sempre provisórias. É por isso que a gente precisa, até para impedir que um cometa venha e destrua o meu país, ou que novas espécies de animais comecem a devorar a minha família, a única forma que eu tenho de impedir essa ameaça, que é a natureza, e é uma ameaça permanente, é por meio de experimentação constante. Para o Francis Bacon, né, a única coisa que eu sei é aquilo que os meus sentidos me permitem ver, e a partir dos meus sentidos, né, eu posso criar algumas hipóteses, e mesmo assim esse processo é um processo ininterrupto. E um outro ponto que ele vai destacar é a mente humana, né, ela é sempre
capaz de nos enganar. Porque nós temos uma péssima tendência, para o Francis Bacon, de especular ou de imaginar. Nós temos sempre a tendência de especular ou de imaginar para além daquilo que nós empiricamente vemos e verificamos. Então, para ele, né, nós devemos sempre tratar as nossas ideias com o máximo de rigor para impedir, né, eventuais ilusões, para impedir que nós nos iludamos ou que nós nos enganemos. E, da perspectiva dele, tanto o pensamento medieval quanto o pensamento da Grécia Antiga são grandes ilusões, são grandes equívocos em relação ao verdadeiro sentido ou ausência de sentido do mundo. Tranquilo. Ele vai dizer, olha, inclusive, boa parte da ciência que foi feita, seja na Grécia, seja em Roma, ou seja na cristandade medieval, é uma ciência feita por acidente. Não havia verdadeiramente rigor nesse conhecimento, porque os homens na Antiguidade e na Idade Média não eram capazes de colocar sob suspeita o seu próprio intelecto. Eles tinham uma fé muito grande na razão e uma fé muito grande na racionalidade do mundo. Eles não desconfiavam o suficiente da natureza para colocar suas próprias ideias sob suspeita. Vocês percebem? Então, eles não tinham rigor suficiente. Por isso, ele vai, inclusive, postular, né, a criação de um novo método científico, que é um método que a gente chama de empírico formal, né, que é um método baseado na experimentação empírica e na construção de hipóteses sempre provisórias, né, a ideia do Francis Bacon de ciência é essa, é uma ciência sempre experimental, hipotética e provisória, e por isso, né, de testagem permanente. Para ele, essa deve ser a base do método científico e, da perspectiva dele, só começa a ser explorada a partir da modernidade. Tranquilo? Eu coloquei aqui uma imagem do Aroeira, que é a Guernica Amazônica, né? Não vou comentar também, mas, enfim, é uma charge que eu acho maravilhosa sobre a destruição da Amazônia. A Lara comentou, né? Nesse caso, ele faz o oposto de Descartes, né? Isso é muito interessante. O Francis Bacon, ele conhecia o Descartes, inclusive, e eles dialogaram, né? Aliás, minto, acho que o Hobbes, que era o aluno do Bacon, conhecia o Descartes. Não tenho certeza se o Bacon chegou a conhecer o Descartes também. O Hobbes, sim, eles trocaram cartas e por aí vai. Sim e não. Existem diferenças e existem aproximações. Qual que é a grande diferença entre o Francis Bacon e o Descartes? A grande diferença é que, para o Francis Bacon, né, o nosso conhecimento, o nosso acesso ao mundo se dá fundamentalmente pelos nossos sentidos, e para o Descartes, o nosso acesso ao mundo se dá, antes de mais nada, pela reflexão racional, pela abstração, né? Mas, por outro lado, eles têm uma série de pontos em comum. Para começar, os dois entendem que eu preciso colocar a subjetividade e as minhas ideias sob suspeita. O Descartes, ele começa, né, o discurso do método, né, justamente fazendo isso, né? Ele vai dizer, olha, e se todas as minhas certezas, a minha certeza de que o sol vai nascer amanhã, a minha certeza de que vocês estão me ouvindo agora, a minha certeza de que eu tenho um corpo, a minha certeza de que eu estou com fome porque eu não almocei, e se todas as minhas certezas forem ilusões? Isso é o mesmo procedimento do Bacon nesse sentido. E se todas as certezas que eu tenho, na verdade, forem ilusões criadas por um demônio, literalmente, ilusões criadas por um demônio. E se, na verdade, para usar uma outra hipótese, né, que é bastante desenvolvida na filosofia contemporânea, né? Isso, na verdade, o meu cérebro, nesse momento, não está no meu corpo. O meu cérebro está num tubo de ensaio
recebendo eletrochoques de cientistas. Eu fiquei em choque quando eu li no jornal que os cientistas conseguiram manter vivo o cérebro de um porco fora do corpo, e eles davam estímulos ao cérebro do porco por meio de eletrochoques. Então, você poderia, por exemplo, deixar o cérebro do porco num tubo de ensaio e, por meio de eletrochoques, fazer o porco ter a sensação de que ele está comendo milho. Então, você vai dar o prazer ao cérebro do porco de estar comendo milho, embora, na verdade, seja um cérebro fora de um corpo. Isso, na verdade, todos nós já sejamos, né? Basicamente isso. Nota um saco esse menino. Vou jogar uma pedra. Mas e se, no fundo, todas as nossas certezas, todas aquelas grandes certezas da filosofia medieval e da filosofia grega forem ilusões? Talvez aquilo que você acha que é muito racional, né? Exato, Matrix retrata muito bem isso. Aliás, dia 22, Matrix 4, né? Maior estreia do ano. E se todas as nossas sensações, né, do mundo à nossa volta forem meras ilusões? Aí o Descartes ele vai... O que o Bacon vai falar? O que o Francis Bacon vai falar? Nós temos que aprender a lidar com isso. Talvez realmente tudo seja uma mera ilusão. Nós não tenhamos certeza de nada. O Francis Bacon é a tradição empirista, que é tipicamente inglesa, né? O Francis Bacon, como autor inglês, ele inaugura a tradição empirista. A tradição empirista ela vai dizer, talvez, realmente, nós não consigamos nunca superar essa dúvida. Talvez a nossa existência ela seja marcada, atravessada por essa dúvida permanente. Descartes, como um bom francês racionalista, né? Descartes ele vai dizer, não, existe pelo menos uma certeza básica que eu tenho para além de qualquer dúvida. Que certeza é essa? De que eu penso, logo existo. Mas a partir dessa constatação de que eu penso, existe alguém duvidando, existe alguém pensando, existe alguém refletindo, além dessa constatação, eu posso desenvolver outras. A primeira constatação do Descartes qual é a ideia mais perfeita que eu posso ter? Eu acho muito porca a dedução que ele vai fazer, mas ela acabou tendo alguma persistência na história da filosofia. Qual é a ideia mais perfeita que eu posso pensar? É a ideia de Deus. Mas uma ideia perfeita necessariamente deve existir, já que a perfeição, para que a perfeição se complete, né, ela tem que existir também. Uma coisa basicamente nessa direção. Se algo é perfeito, para que ele seja realmente perfeito, ele tem que existir. Se Deus existe, Deus ele não permitiria que um gênio mau me iludisse por meio dos meus sentidos. Então, Descartes, ele prova a existência de Deus, ele dá uma prova lógica da existência de Deus, com base na ideia de perfeição, e a prova lógica da existência de Deus, a partir da prova lógica da existência de Deus, ele prova a existência do mundo. E ele prova a existência do mundo, e, por conseguinte, ele prova a racionalidade do mundo. Bizarro. Sim. Quer dizer, deu para entender. O Kant, ele debocha maravilhosamente do Descartes. Ele vai dizer, olha, não é porque... Oi? Porque, assim, a perfeição é um construto humano, né? Não necessariamente a perfeição existe na natureza. Não, o Kant ele vai dizer, olha, não é porque eu imagino que exista R$1.000 no meu bolso agora que esses R$1.000 existem. Exatamente. Mas o racionalismo cartesiano, ele parte da mesma dificuldade do Francis Bacon, vocês percebem? É o mesmo desafio. É a ideia de que a única coisa que eu tenho alguma segurança de que exista, né, sou eu mesmo. É a minha própria razão. Mas para o Francis Bacon, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Descartes não. Descartes ele vai postular a existência de Deus e, por conseguinte, postular a existência de um mundo ordenado, um mundo racional. Ele tenta voltar, né, da certeza do sujeito para a certeza em relação ao mundo. Eu acho que é bem pragmático isso, para além de uma
de uma tese filosófica bem pragmática, porque ele tem que provar que é possível existir coisas para ele falar dessas coisas, né? Aí eu acho que ele faz isso por vias teológicas, né? Que era do contexto da época dele. Exato, exato, exato. Já o Francis Bacon não, ele vai dizer, olha, lidem com isso. Talvez o mundo ele seja uma incógnita. Talvez nem as outras pessoas existam. Eu estou aqui falando sozinho dentro daquela bolha de Matrix. Talvez seja isso. Enfim, mas isso não é, para Francis Bacon, relevante. O que é, de fato, relevante é qual é a nossa capacidade de dominar e de instrumentalizar o mundo, ainda que esse mundo ele seja só um teatro de sombras, ele seja totalmente ilusório. Qual é a minha capacidade de tornar o mundo mais agradável, digamos assim, para mim mesmo? Então, o conhecimento, por Francis Bacon, ele está sempre atrelado à ideia de utilidade. Não existe conhecimento desinteressado, todo conhecimento é interessado. Todo conhecimento existe em função do aprimoramento da existência humana e do aprimoramento material da existência humana. Não é simplesmente que o conhecimento me torna mais feliz. É que o conhecimento ele me torna materialmente mais confortável. Ele me dá antibiótico, ele me dá avião, ele me dá metralhadora, ele me dá gás mostarda. É isso que o conhecimento produz. Um conhecimento que não produz esse tipo de coisa é mera especulação ilusória. Quer dizer, todo conhecimento é especulação, todo conhecimento é fictício. Para o Francis Bacon, todo conhecimento é uma mera ficção. Mas há ficções que são úteis, porque põem comida no prato, e há ficções que são inúteis. Percebem? Sim. Eu peguei alguns pequenos trechos do Novo Morgano, né, o texto do Francis Bacon, só para comentar com vocês. O primeiro trecho está no prefácio do Novo Morgano, que é o livro em que o Francis Bacon ele vai tentar fundar a ciência moderna. O projeto dele é esse. Ele vai dizer, olha, já existem autores fazendo ciência moderna, mas é preciso escrever uma carta com os princípios básicos da ciência moderna. Contra a teoria do conhecimento antigo e medieval, né? Aí, logo no prefácio, ele vai dizer o seguinte: nosso método, contudo, é tão fácil de ser apresentado quanto difícil de se aplicar. Consiste no estabelecer os graus de certeza, determinar o alcance exato dos sentidos e rejeitar, na maior parte dos casos, o labor da mente, o trabalho da mente, calcado muito de perto sobre aqueles, abrindo e promovendo, assim, a nova e certa via da mente, que, de resto, provém das próprias percepções sensíveis. O que ele está dizendo aqui? Muito basicamente, tanto os sentidos quanto a mente humana podem nos enganar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa limitar a mente por meio dos sentidos e limitar os sentidos por meio da mente. Nós precisamos, racionalmente, né, entender quais são os limites das nossas sensações, que eventualmente eu olho para alguma coisa, acho que é amarela e, na verdade, é laranja. Sei lá, eu estou com febre, então eu acho que está frio, mas, na verdade, está calor. Os meus sentidos, eles podem me enganar, então a razão serve para eu domesticar os meus sentidos, né, para eu colocar algum rigor nas minhas sensações, mas, por outro lado, a razão não serve para eu especular sobre coisas como a existência de Deus, como, enfim, a ordem da natureza. A razão não me dá isso. A razão ela não pode me dar isso, porque a razão não pode me dar nada além daquilo que as minhas próprias sensações me dão. Vocês percebem? Sim, professor. Eu separei também alguns aforismos. Isso está no prefácio, né? O que são aforismos? Aforismos são pequenos textos, né? O Novo Morgano, nesse livro, é um livro aforismático. É composto de vários pequenos textos. A obra do Nietzsche também. Vocês sabem Nietzsche, ele escreve por aforismos, né? Eu separei alguns aforismos que eu acho que ilustram bem a ideia do Francis Bacon, né? O primeiro aforismo: o homem
ministro e intérprete da natureza. Olha só, o homem é ministro da natureza, o homem ministro e intérprete da natureza faz e entende tanto quanto constata pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente sobre a ordem da natureza. Não sabe nem pode mais. Então, a única coisa que a gente sabe é aquilo que a gente observa empiricamente ou constata a partir das nossas observações empíricas também. E esse é o primeiro ponto. Segundo, né, o aforismo 9. A verdadeira causa e raiz de todos os males que afetam as ciências é uma única. Enquanto admiramos e exaltamos de modo falso os poderes da mente humana, não lhe buscamos auxílios adequados. Ou seja, quando a gente acredita que a mente humana é capaz de ir além daquilo que nós somos capazes de observar empiricamente. Quando nós começamos a usar a mente humana para especular sobre qual o verdadeiro significado das coisas, qual é a nossa missão na Terra, qual é a vontade de Deus, Francis Bacon vai dizer, olha, tudo isso é especulação inútil, a mente humana não pode nos dar isso. Depois, a natureza supera em muito, em complexidade, os sentidos e o intelecto. Todas aquelas belas meditações e especulações humanas, todas as controvérsias são coisas malsãs, ou seja, malignas. E ninguém disso se apercebe. Ou seja, né, o Rafael perguntou, a metafísica para Bacon, então, deve ser ignorada? Sim. A metafísica, enquanto uma especulação sobre o sentido intrínseco da natureza, a metafísica para o Bacon ela deve ser candidamente ignorada, assim como a teologia. Para o Francis Bacon, a natureza ela sempre vai estar além do nosso intelecto. A natureza ela não se ajusta ao nosso intelecto. A natureza ela é sempre uma incógnita. Então não adianta especular sobre a natureza. Vocês percebem? Sim. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Veja. Bom, próximo aforismo. Esse está um pouco maior, né? Mas vamos lá. O intelecto humano, mercê de suas peculiares propriedades, facilmente supõe maior ordem e regularidade nas coisas que, de fato, nelas se encontram. Ou seja, a gente sempre acha que o mundo é mais regular e mais ordenado e mais racional do que ele, de fato, é. Desse modo, como na natureza existem muitas coisas singulares e cheias de disparates, ou seja, a natureza ela é confusa, a natureza ela é contraditória, a natureza em si mesma ela é irracional, nós, né, aquele intelecto, o intelecto humano, imagina paralelismos, correspondências e relações que não existem. Daí a suposição de que no céu todos os corpos devem mover-se em círculos perfeitos, rejeitando por completo linhas espirais e sinuosas, a não serem nome. Ele está aqui criticando Aristóteles, por exemplo, e concordando com Kepler, né, que vai dizer que os astros se movem na natureza de forma espiral e não circular. Oi. E, professor, a física quântica personifica isso, né? Porque são questões de probabilidade, não de certezas. Da posição do átomo, do elétron, do quark, do gluon, é probabilidade, não é certeza. Nem a velocidade, nem a posição dele é certeza. São questões de probabilidade, são graus quânticos de probabilidade de onde ele poderia estar e tal. Nunca é uma certeza. Sim. Aquele princípio do Heisenberg, é certeza. Sim, para o Francis Bacon, a realidade ela é sempre incerta também. Quer dizer, para ele, o que eu posso dizer sobre uma teoria é se ela funciona ou não. Funciona para quê? Para fazer um celular, para fazer uma bomba atômica, para fazer um avião, para fazer uma metralhadora, para fazer uma televisão funcionar, uma televisão ligar. A ciência funciona ou não funciona. Não existe uma ciência mais verdadeira ou menos verdadeira, no sentido de que me aproxima mais, me dá mais certeza ou menos certeza
sobre o que as coisas são em si mesmas. Ele vai dizer, olha, isso não existe. Tranquilo? Aí, outro aforismo, né? A verdadeira e legítima meta das ciências é de dotar a vida humana de novos inventos e recursos. Mas a turba, quer dizer, a multidão, né? A multidão que forma a grande maioria, nada percebe. Busca o próprio lucro e a glória acadêmica. Então ele vai dizer, olha, o objetivo do conhecimento é criar coisas que facilitem a vida da humanidade como um todo. Quem acha que conhecer é acumular informações inúteis, né, para vencer conversas, vencer em discussões de salão, né, para o Francis Bacon, essa pessoa não domina a ciência moderna, aquilo que a ciência moderna tem de especial, digamos assim. Né? Há um outro texto do Bacon, eu vou citar de uma forma muito rápida, que é o Nova Atlântida. Esse texto é uma utopia. Aliás, toda utopia, as utopias elas surgem na Renascença. Né? A primeira grande utopia é a utopia do Thomas More, né? Chamada Utopia, que é publicada em 1504, salvo engano, ou 1511. Algo assim. Primeiro quartel, né, do século XVI. E a utopia do Thomas More, ela já é uma grande homenagem, uma grande saudação da capacidade da razão humana de instrumentalizar e de controlar o mundo natural. E o Francis Bacon, né, um século depois do Thomas More, ele vai fazer uma utopia, que é a Nova Atlântida, que é uma utopia exatamente sobre isso, uma utopia no qual ele apresenta uma cidade no qual a ciência evoluiu, vamos dizer assim, num grau tal que toda a vida humana é regulada pela razão, toda a vida humana é regida pela ciência e não há, portanto, nenhuma ameaça natural, vamos dizer assim. Né? O ser humano ele não é mais passível de sofrer ameaças, né, por parte do universo, né, por parte do ecossistema, do meio ambiente ao redor. Né? Para o Francis Bacon, isso fica muito evidente na Nova Atlântida, o progresso tecnocientífico leva ao progresso moral. Quanto mais nós racionalizamos a natureza, inclusive a natureza humana, melhores nós somos. Por quê? Antes de mais nada, porque nós não vamos mais, né, numa sociedade que dominou plenamente a natureza, nós não vamos mais ter que brigar por recursos. E, da mesma forma, né, nós teremos instrumentos para dominar a nossa própria natureza. Então, por exemplo, os cientistas chegaram à conclusão de que, em época de lua cheia, nós, seres humanos, ficamos mais agressivos. Não tem problema. Os governantes, com base na ciência, vão começar a jogar Lexotan na água, ou vão jogar ansiolítico na água em noite de lua cheia para impedir que as pessoas sejam agressivas umas com as outras nesse período. Então, aqui você tem a ciência atuando para melhoramento da natureza, inclusive da natureza humana. Então, uma sociedade mais desenvolvida com aspas, né, uma sociedade que tem maior controle instrumental sobre a natureza, inclusive sobre a natureza humana, seria para o Bacon uma sociedade mais justa. E aqueles povos, né, que têm maior domínio sobre a natureza, veja só, isso está nos ensaios do Francis Bacon. Ele tem também um livro chamado Ensaios. Né? Aqueles povos que têm um maior domínio sobre a natureza, no caso as grandes civilizações agrárias, né, elas teriam o direito de conquistar outras culturas, como povos caçadores-coletores. Ele dá uma grande justificativa, digamos assim, com muitas aspas, dentro da filosofia dele, para a conquista da América. Ele vai dizer, olha, os povos ameríndios não têm controle instrumental sobre o meio ambiente e não fazem, portanto, um uso otimizado da natureza que eles têm à disposição. Razão pela qual eles têm... ou melhor, razão pela qual os povos europeus teriam não só o direito, mas o dever de colonizá-los para fazer um uso mais instrumentalizado em benefício da humanidade daquele mesmo solo. Olha que perverso. Né? Mas vocês veem como as coisas se encaixam?
sim. Pô, totalmente, professor. E assim, essa ideia do Francis Bacon, que o senhor acabou de falar, tem muito a ver com a ligação da colonização espanhola, né, na América, essas coisas de uma civilização superior, né, colonizar uma inferior, né? Tem muito a ver com essa ligação dos povos colonizadores, né? Sim, Ibéricos e tudo mais. é o que a gente chama, né, ironicamente, de fado do homem branco, né? O fado do homem branco, Exato. o destino do homem branco, que é essa missão civilizatória, entre aspas, que é a de transformar em todos os cantos do globo, né, meio ambientes, né, que são inóspitos, com muitas aspas, né, meio ambientes que são selvagens, transformá-los em algo útil economicamente, a serviço da humanidade, ainda que para isso eu precise dominar por meio das armas os povos que já habitam aquelas regiões. Percebe? Total. E, professor, você falou agora do fardo do homem branco. Tem alguma ligação, assim, teve alguma ligação do Rudyard Kipling com o Bacon? Alguma ligação, assim, uma boa mais pergunta. visível? Eu não sei. Alguma influência? Não sei se o Kipling chega a ler o Bacon. Vou dar uma olhada. O Bacon é um autor que ele acaba entrando como uma referência nos bancos escolares de qualquer criança inglesa dos séculos XVIII e XIX. A obra dele acaba sendo quase que uma bíblia, até para esse projeto colonial que leva, né, ao imperialismo britânico e por aí vai. Né? O Bacon ele é um autor, assim como o David Hume, né? O Bacon ele é um autor que ele acaba sendo muito lido. No ensino médio mesmo, as crianças no ensino médio liam Francis Bacon. Né? Não é um autor restrito ao debate filosófico. Eu vou até dar uma olhada depois. Na próxima aula eu te respondo se o Kipling ele faz uma leitura mais atenta do Bacon ou não. É possível. Deixa eu ver. Tranquilo, gente? Show de bola. Obrigado, professor. E aí, você pega os Jetsons, né? Os Jetsons reflete muito isso, né? Essa ideia de uma sociedade plenamente dominada pela tecnociência, né? E na qual as pessoas elas se tornariam seres humanos melhores porque tem um maior controle sobre o mundo natural, né? Professor, diga. Parece muito a sociologia do Comte, né, cara? De mecanismo, se fosse algo natural mesmo e transformar ela em um perfeito, automatizado. Mas moralmente superior. Bebeu de Bacon. Sim, eu tenho certeza que deve muito ao Francis Bacon. O positivismo, a filosofia positivista deve muito ao Francis Bacon por causa disso, dessa ênfase no potencial emancipatório da ciência. O que vai nos emancipar é o domínio científico. Ciência é sinônimo de libertação da humanidade. Aquela frase lá, como é que é? Scientia potentes, não sei o quê, né? O ciência potência est, exatamente. Aliás, tem uma igreja, para quem não sabe, tem uma igreja positivista no Rio de Janeiro, né? O que é muito interessante, a Igreja da Humanidade. Né? A Igreja da Humanidade não cultua nenhuma divindade, a Igreja da Humanidade cultua a ciência, né? Cultua a potencialidade do ser humano de se autolibertar dos seus próprios grilhões por meio do trabalho. Trabalho, leia-se, né? Domínio instrumental, domínio tecnocientífico. Bom que você falou isso, que eu estava escrevendo um comentário, só que o timing passou muito sobre trabalho, eu vou mandar aqui, tá? Tranquilo. E para fechar, para realmente fechar, porque meu tempo já passou, né, gente? Nossa, meu tempo passou demais. 2 minutos, prometo. Para quem não sabe, o Thomas Hobbes era, o autor do Leviatã, era secretário do Francis Bacon. O Thomas Hobbes era pobre, mas teve a oportunidade, inclusive, de viajar pela Europa inteira assessorando o Francis Bacon. E várias das ideias do Thomas Hobbes surgem em diálogo com o Bacon. Se vocês param para pensar, as teorias do contrato social
que são imprescindíveis para o direito ainda hoje, né? As teorias do contrato social, elas estão também ligadas à ideia do Francis Bacon. Por quê? Porque se não existe uma ordem natural, se não existe uma ordem natural, se não existem direitos naturais propriamente ditos, e o Hobbes diz isso muito explicitamente, ele vai dizer, olha, direito natural é tudo aquilo que eu, enquanto animal, consigo garantir para mim mesmo. Qual que é o direito natural de um macaco? É tudo aquilo que ele consegue roubar, tudo que ele consegue comer. Qual que é o direito natural de um leão? O leão tem direito natural a tudo aquilo que ele pega pela força. Então, não existe direito na natureza propriamente dito. Né? A natureza é caos, a natureza é desgovernada. O Hobbes ele vai dizer isso, assim como o Francis Bacon. Ele vai dizer, olha, a natureza é um pesadelo, a natureza é guerra de todos contra todos. Para o Hobbes, se não existe ordem natural, então todo ordenamento jurídico é o resultado de acordos provisórios. Todo ordenamento jurídico é o resultado de uma ficção criada por seres humanos. O direito ele não é descoberto, o direito ele é criado para o Thomas Hobbes. Mas, aí é que está, né? Por que o Hobbes e as teorias contratualistas, elas são chamadas, né, ainda de justnaturalismo, e não de positivismo ou de formalismo, né? Porque para o Hobbes, a razão humana pode deduzir quais são aqueles princípios básicos que devem ser empregados em toda e qualquer sociedade, independentemente de qual essa sociedade seja, para garantir a paz e impedir que nós nos matemos. Então ele vai dizer, olha, por um lado, todo direito é artificial, todo Estado é artificial, não existem direitos naturais. Toda sociedade é uma construção da razão, é uma construção da ciência, digamos assim, né? Mas, por outro lado, para que uma sociedade funcione, eu posso, por meio da razão, chegar àquelas normas básicas de convivência que impeçam que nós, seres humanos, que somos fundamentalmente animais, nos matemos. Ou seja, eu posso subordinar o ser humano, esse primata, esse macaco sem pelo, eu posso subordinar o ser humano a alguma regularidade por meio do direito. Então, o direito não é a expressão, né, daqueles direitos naturais que são meus em razão de eu ter uma função no universo. O direito, ele é fundamentalmente, né, para o Thomas Hobbes, uma convenção, mas é uma convenção orientada pela razão humana para transformar a sociedade num espaço mínimo, né, de paz e de harmonia e impedir que nós nos matemos. Então ele vai dizer, olha, direito é uma invenção, sim, mas não é uma invenção aleatória. Ela é uma invenção orientada pela racionalidade humana, a mesma racionalidade que nos permite controlar a natureza à nossa volta, nos permite estabelecer alguns padrões para controlar a nossa própria natureza. Para impedir, pelo menos, que as nossas tendências mais genocidas se expressem e levem à guerra civil, que é o grande medo do Hobbes, né? Para quem não sabe, Hobbes escreveu 2 obras que são gêmeas, né? Ele escreveu o Leviatã, que é baseado, né, nessa figura, né, desse monstro marinho, que é o Leviatã no livro de Jó, e o Behemoth, que é um outro monstro bíblico, né? E o Behemoth, assim como o Leviatã é o Estado, essa grande construção artificial criada pela razão humana para impedir que os aspectos mais nocivos da nossa natureza nos levem a nos matar uns aos outros, né? O Behemoth é a guerra civil, é o momento no qual a razão humana falha. Para o Hobbes, muito pior do que a guerra entre os estados é a guerra civil, porque é um indicativo de que a nossa capacidade, né, de criar normas gerais por meio da razão que assegurem algum nível de harmonia social e de equilíbrio, a despeito dos nossos interesses diversos, né? Essa capacidade ela fracassou. Para Hobbes, a guerra civil é a grande tragédia da história humana, né? Que é muito coerente. Ele próprio escreveu em meio a uma guerra civil, né? A vida do Hobbes inteira é atravessada pela guerra na Inglaterra entre católicos e anglicanos, né? Tranquilo, gente.
E se vocês observarem, muitos teóricos contemporâneos, né, eu coloquei aqui uma foto do Hobbes, coloquei uma foto do John Rawls. Rawls é um dos grandes teóricos do direito contemporâneos. Ele escreveu aquela obra que talvez seja o livro de filosofia política mais importante dos últimos 50 anos. Eu detesto Rawls, então, para eu dizer isso, que Uma Teoria da Justiça é o livro de filosofia política mais importante dos últimos 50 anos, vocês saibam que eu perdi uns 5 anos de vida para dizer isso. Assim, meu fígado apodreceu um pouco mais quando eu disse isso. Acho Rawls péssimo, acho que as pessoas que trabalham com Rawls, bom, não vou dizer mais nada, mas tem várias discordâncias teóricas e práticas com Rawls, mas não obstante, né, é um livro importantíssimo. E é um livro que ele vai partir de uma visão de mundo que ela está muito atrelada a essa teoria do conhecimento moderna. É a ideia de que, no fundo, eu posso, por meio da razão, delinear alguns critérios básicos que possam garantir a paz social e controlar, ou domesticar, ou racionalizar a natureza humana por meio do intelecto. A natureza em si é irracional, mas eu posso, por meio da especulação racional, por exemplo, por meio dessa hipótese, né, que é o contrato social, pensar em algumas premissas básicas que evitem que a gente se mate. Tranquilo, gente? Podemos fechar? Sim, o professor ficou tranquilo. Dúvidas, críticas, sugestões? Não. Tá tranquilo. Fala, maneiro, gostei. Que os meus colegas que estudam em Rawls não me ouçam dizer isso. Oi? Tranquilo. Bom, então é isso. Agradeço a atenção. Eu peço desculpas porque eu acabei avançando o meu horário. Aula que vem, né, a gente finalmente chega ao nosso primeiro autor contemporâneo da disciplina, né? Nossa primeira autora contemporânea da disciplina. Então, acho que a gente dá um respiro também, né? Porque ficar vendo gente morta, às vezes, dá um pouco de angústia. Mas é isso. Agradeço a atenção e até semana que vem. Aliás, acho que a próxima aula é só 2022, né? É verdade, eu tenho que verificar de novo o cronograma, mas realmente... Oi? Professor. Até ano que vem, então. Até ano que vem, né? Então, até ano que vem, um bom Natal, boas festas, um bom Réveillon, um grande abraço a todos, todas, todes, espero que não me odeiem, continuem vindo às próximas aulas, não se esqueçam de mim depois do recesso. Vai mandar, assim como mandou esse, no e-mail mesmo, ou vai só postar lá? Eu vou... Porque esse slide que você mandou hoje foi de semana passada. Isso, eu vou mandar por e-mail e postar também. Ah, beleza. Obrigado, professor. Tranquilo? Professor, Diga. dia 23 nós temos aula? É isso que eu estou na dúvida. Eu acho que a faculdade decretou recesso. Ah, sim. Obrigada, professor. Mas, de qualquer o recesso forma... começa dia 23. Dia 23 a gente tem ou não tem, será? Boa pergunta. Bom. Se o recesso começa dia 23, então nós não podemos ter aula dia 23. Eu vou ter que mudar o cronograma. Tá bem, professor. Obrigada. Feliz Mas eu vou dar uma Natal. olhada. Depois vocês me informem, se alguém souber, dos outros professores, se eles vão dar aula ou não, porque eu realmente tá bem... Ah, não, o Murilo colocou. O cronograma já não contempla a aula dia 23. Não, então maravilha. Não, eu fui de acordo com o cronograma oficial da faculdade, da UFRJ. Então, não teremos aula dia 23. Nossa próxima aula realmente só dia 6. Tranquilo? Valeu, professor. Obrigado. Um bom Réveillon, Tá bom, gente. Se até mais. preservem. Quem estiver no Também. Rio, tomem cuidado. Tranquilo. Beleza? Sempre. É isso. Um grande Valeu. abraço, pessoal. Obrigado, professor. Boas festas. Falou, você também.